Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Tigman aqui com vocês para mais um vídeo artigo. Hoje um assunto novamente diferente. Espero que todo mundo esteja curtindo o canal e ó, não esquecendo, vamos lá. Ajude-me aí a chegar aos 1.000 inscritos, me dê uma força e hoje eu vou falar com a galera do futebol. Tá? Você que não está inscrito ainda no canal, estudando com o professor Tigman, toda semana, toda quinta-feira, um artigo científico traduzido, interpretado sobre o meu olhar aí, o olhar da educação física, da saúde, enfim, certo? Um abração aqui para os meus amigos, os meus profissionais aí que trabalham com futebol, professor Caíto, professor Daniel, professor Neso, aí nós temos uma galera forte aí que a gente teve a satisfação de conhecer no passar da vida. E a ideia é trazer um material hoje muito legal para vocês. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês possam me ajudar aí a trocar uma ideia sobre o que nós vamos falar. Olha só, estou trazendo para vocês este material aqui, tá? Esse artigo aqui que saiu recentemente nesta revista, Mauro Miguel e colaboradores, grupo da Espanha e de Portugal, publicado em 2021, falando sobre a mensuração de cargas de treinamento e de jogo em jogadores de futebol, né? Uma revisão sobre o assunto. Deixa eu pontuar algumas coisas interessantes, embora a gente esteja falando de futebol especificamente, toda a literatura, eu acho que é importante a gente entender o quanto é significativo esse monitoramento dessas variáveis no esporte coletivo como um todo. Porque nós temos dificuldades no sentido de como medir a intensidade de modalidades coletivas, né? Quando a gente fala em intensidade de treino de força, você tem um percentual de 1 RM. Quando você fala em corrida, você trabalha com pace, frequência cardíaca. Mas e como é que faz isso num esporte coletivo onde nós temos ações diversificadas, acíclicas, com jogadores em diferentes posições, né? Modalidades tão diferentes na sua execução? Então, acho que é muito bacana fazer, e a ideia aqui desse artigo, ele é uma revisão sobre o que foi utilizado. Nós não estamos entrando aqui no mérito de dizer o que é o mais importante, menos importante. A gente não vai conseguir aprofundar para dizer quanto dá para usar em cada um, qual seria o melhor. Aqui a ideia é apenas um descritivo das possibilidades que a literatura tem apresentado nos últimos 15 anos aí de trabalho. Certo? Então vamos lá, e quem trabalha com futebol, quiser trocar uma ideia comigo, bota aqui nos comentários, faltou alguma coisa a ser dita, existem outras ferramentas que a gente não conhece, né? Gosto muito da modalidade de futebol, como bom colorado que sou, sofrido, mas mais do que isso, gosto muito desse monitoramento do esporte, da atividade física, certo, gente? Então vamos lá. Como falei, um grupo espanhol e português, ele começa trazendo uma introdução da importância, né, da equipe técnica e dos cientistas da área de esporte conseguir monitorar os treinos e os jogos dos seus atletas, né? E aí, com isso, a gente consegue ter medidas mais quantitativas que permitem uma melhora da performance desses nossos atletas, bem como pensando na prevenção de lesões, né? Então, acho que a gente está aí num caminho que vamos qualificar muito isso com o passar dos anos. De forma geral, a gente pode categorizar as cargas de treinamento como carga interna e carga externa. Isso é um conceito importante que às vezes o pessoal não conhece muito bem. Bem, fiz uma tradução aqui tal qual, né, para a gente ter uma ideia. Então, cargas externas são as medidas objetivas do trabalho realizado pelo atleta durante o treinamento ou competição, que são determinadas pela organização, qualidade e quantidade de exercício no plano de treinamento. Então, o que é a carga externa? Aquilo que está fora. Então, por exemplo, a potência, a velocidade do atleta, a distância que ele percorreu, acelerações e desacelerações. Então, são medidas que você permite externamente avaliar o teu atleta. E as cargas internas, então, são definidas como os estressores biológicos relativos, tanto fisiológico como psicológico, imposto ao atleta durante o treinamento ou competição, refletindo as respostas psicofisiológicas. Então, é a frequência cardíaca, é o lactato sanguíneo, é a percepção de esforço. Então, são essas as medidas internas, então, que tem a ver com a parte do organismo do atleta. Mas importante que eles trazem ainda na introdução, né,
que ambos são importantes, essa conexão é importante, né? Não adianta apenas você ter uma medida de forma isolada, é importante ter ela em conjunto. E durante o passar dos anos, muita coisa foi criada, mas não existe um consenso sobre o que é melhor, o que é pior. Você vai escutar treinadores defendendo um método, outros treinadores outros. Eu acho que cada um tem que se adaptar e saber trabalhar com essas ferramentas para poder fazer uma boa mensuração. Então, a ideia aqui é descrever o que foi feito. Para tanto, se usou o plano de coleta de dados do Prisma, né? Apenas artigos em inglês foram utilizados e com atletas de futebol a nível competitivo regional e nível nacional. Então, temos este perfil. Importante, atletas não federados, estudos com atletas não federados não foram considerados, estudos com atletas femininos não foram considerados, e estudos com outras modalidades, como por exemplo futebol 7, futsal, também foram excluídos da revisão. Mesmo assim, né, tivemos muitos artigos que comporam esse trabalho. A qualidade do estudo foi avaliada por uma matriz de 16 itens, né, onde a nota veio expressa em percentual, né, de 0 a 100, até abaixo de 50 de baixa qualidade, acima disso média e alta, e o resultado nos trouxe 82 artigos analisados, uma quantidade bastante expressiva, isso nos últimos 15 anos. A qualidade do artigo ficou em nota 85,7%, né, sendo que nenhum estudo incluso aqui foram abaixo de 50%, ou seja, uma boa qualidade metodológica. Os artigos foram publicados de 2004 até 2019, com amostras variando entre 6 sujeitos apenas até 1.200, né, nos diferentes artigos. Foram monitorados vários períodos, de 3 a 460 sessões de treinamento e entre 2 e 79 jogos, então uma gama bastante grande. E aqui nós temos todos os artigos, né, apresentados, a sua referência, que se você tiver interesse, entre lá e você vai poder ver quem é o perfil exato de atletas e estudos da forma como foram utilizados. Ainda, né, 53 estudos foram utilizados com adultos, 10 com sub-19, 4 com sub-17, 3 com sub-15 e 4 estudos não informaram a categoria utilizada. E assim se conseguiu 8 categorias de carga de trabalho. Tá? Então aqui tem um desenho das combinações e o artigo vai trazer isso discriminado agora detalhadamente, ok? Então, entendido esse mapa inicial para você contextualizar o que é o trabalho, tá? Peço que agora, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho de cada um. Não esquece, te inscreve no canal e vamos lá, hein, gente? Eu estou junto contigo aí. Vamos lá, cargas internas, né? Vamos lá. Uma delas, frequência cardíaca, né? Muito usada no treinamento aeróbico. No futebol também bastante utilizado. De forma absoluta, né? Um número por si só, né? 130 batimentos. Assim como o relativo, então tendo um máximo, você calcula o percentual que o atleta estava, né? Bastante utilizado. Assim como o pico de frequência cardíaca, foi o máximo que ele alcançou. Também são utilizados, a partir da frequência cardíaca, intensidades por zonas, né? Então, criando zonas específicas, tem vários modelos aqui, botei apenas um, né? Um dos estudos aqui de Weigl, que trabalhou com 6 zonas, então menos de 50% no máximo, 51 a 60, 61 a 70, enfim, você cria zonas, né? Os autores criaram zonas e verificaram qual é a intensidade, em que zona o atleta estava fazendo o seu esforço. O outro método é um método bastante utilizado, já li vários materiais sobre que é o método TRIMP, né? TRIMP Methods. O que consiste ele? Ele consiste em você utilizar a intensidade associada à duração do esforço. Então, você praticamente faz uma multiplicação da intensidade pelo tempo e você cria uma unidade arbitrária. É uma unidade que não tem um valor específico, né? Não é frequência, não é batimentos, nem é minutos, é uma mistura de batimentos com minutos. Então, vira uma unidade arbitrária, e aí nós temos várias formas de utilizar esse TRIMP, né? Uma delas é essa, da frequência cardíaca pelo tempo. Em outros casos, se cria intensidades baseada, por exemplo, no lactato sanguíneo, então intensidades abaixo e acima, e aí você multiplica o tempo por essa zona, podendo ser dividido inclusive em mais, aqui tem 3 zonas de intensidade. Então, ao invés de você multiplicar pelo percentual da frequência, você multiplica por esse código, 1, 2 ou 3.
né? Ainda também pela frequência cardíaca baseada também no lactato sanguíneo. Então, basicamente, e tem outros métodos. Então, o método TRIM, ele é bastante utilizado, bastante interessante, no sentido de juntar uma medida de intensidade com volume. Muito bem. E aí, lembrando, né, pessoal, se você se interessou por um desses métodos, sugiro que você pegue o link aqui desse artigo, eu vou deixar aqui na descrição. Você pode entrar especificamente no lugar que você quer, e todas as referências estão citadas no artigo, né, mais de 100 artigos citados aqui, trabalho bem bacana desses autores aqui. Outra forma de se mensurar a carga interna são biomarcadores, né? Um deles, biomarcadores sanguíneos, né? A gente conhece muito bem o lactato, né? Uma forma de a gente mensurar a intensidade por meio do lactato, usando como referência 4 milimols como sendo uma medida de limiar anaeróbico, né? Claro que a gente sabe das variações, mas é uma possibilidade. Também a mensuração da creatina quinase, né? Que é um importante enzima do metabolismo energético, né? E que tem como função medir dano muscular, então pode ajudar a ver o quanto o teu atleta está recuperado ou não. E também a medida de mioglobina, que também é uma medida de mensuração de dano muscular. Ok? Então, medidas sanguíneas também foram utilizadas em alguns estudos. Ainda a medida de saliva, né? Que é uma medida mais fácil, né? Os colocam como uma facilidade de se mensurar, e também é um biomarcador da performance física, né? Onde ele bota aqui uma medida objetiva de monitoramento do treinamento e da quantificação da carga de trabalho, né? Principalmente impedindo possivelmente possíveis infecções do trato respiratório superior. Então, uma medida eu particularmente não conhecia, mas está aí apresentado. Ainda, e aí uma medida que tem muita informação, são as medidas de questionários e inventários, entre eles a percepção de esforço, né? A facilidade que nós temos por meio da aplicação, a parte econômica, e aí algumas propostas de utilização. Bem, a escala de percepção de esforço, a escala de Borg, amplamente utilizada, que é uma escala que vai de 6 a 20, ou a escala de 0 a 10, são duas opções que foram encontradas nos estudos, né, onde o atleta relata, e a percepção de esforço da sessão, né, que normalmente é feita após a sessão ser concluída, 30 minutos após, né, Foster foi um dos primeiros a utilizar essa estratégia, né, validou ela pensando nas modalidades coletivas, tanto após o jogo, após as sessões de treinamento, onde você também faz uma multiplicação da intensidade pela duração. Então, a proposta do Foster é fazer uma unidade arbitrária multiplicando a intensidade pela duração. Então, você vai ter um combinado legal quanto a isso. Muitos estudos aqui relatando a utilização desta forma de avaliação. Também alguns utilizando, às vezes, tempos reduzidos, de 15 em 15 minutos, né, ou por parte de jogos. Outros usando a percepção ainda apenas da parte respiratória, a percepção da parte muscular, às vezes utilizando a demanda técnica, né, o quanto eles sentiram a parte técnica intensa, então várias formas de serem utilizadas. Outros questionários, né, o questionário Total Quality of Recovery, que é uma escala de recuperação, o quanto você conseguiu se recuperar, então o quanto você se sente recuperado, né? Também uma escala de 6 a 10 ou de 0 a 10. Eu já fui banca de um trabalho que usou essa ferramenta, bastante bacana, né, que é uma medida perceptiva do atleta, o quanto ele está apto, né, para novamente fazer uma sessão de treinamento. Aqui nós temos o Hopper Index, né, que é outro questionário que quer ver o quanto o atleta se sente ainda fadigado, estresse, com dores musculares, qualidade de sono. Então, medidas subjetivas que ajudam a ter uma ideia de como ele está se sentindo em termos de recuperação. Também Malone's Questionário, também na mesma linha, medindo fadiga, estresse, sono, antes das sessões, né? E ainda um último questionário que também já trabalhei com ele, que é o Recovery Stress Questionnaire for Athletes, que é o RESC Sport, né? Que também visa avaliar sintomas estressantes. Então, são questionários muito utilizados. Tem um questionário que eu também já trabalhei, que foi um questionário de overtraining, que é bacana, que mensura esses aspectos psicológicos, fisiológicos, de quanto o atleta se sente bem para poder manter seus treinamentos. Bem, medidas
internas. Vamos ver as cargas de, né, medidas externas de trabalho. Então, a mais comum, né, provavelmente são as distâncias, né? Hoje se fala muito, um jogador de futebol percorreu 12 quilômetros, 13 quilômetros, muito bacana que na mídia tem dado uma força legal no sentido de trazer esses dados. Bem, e o que a gente tem então, né? Provavelmente a medida de distância absoluta, quantos metros, quilômetros foram utilizados, também metros por minuto, né? Quantos metros a cada minuto de jogo, ou a cada pedaço do jogo de 15 minutos, ou por hora, né? Ou ainda um percentual baseado no máximo que o atleta já percorreu. Então, o cara percorreu 15 quilômetros no máximo, você percorreu 10, então quer dizer que você fez 66% do seu máximo, né? Então, possibilidades de utilização. Ainda a medida de distância por zona ou por limiares, né? Então, você tem, por exemplo, quanta distância o cara percorreu caminhando entre 0 e 6 km por hora, quanto ele percorreu num trote de 6,1 a 8 km por hora. Então, você cria zonas de intensidade e você mede qual a distância percorrida dentro de cada uma dessas zonas. Isso é interessante, né? Porque às vezes você tem uma medida geral, 12 quilômetros percorridos. Bem, mas e aí? 12 quilômetros percorridos num contexto de que intensidade, certo? E assim nós temos outros vários estudos que dividiram em outras zonas. Então você pode procurar aqui o que você acha que é mais interessante. Ainda em relação ao limiar de lactato também, né, utilizando a distância percorrida dentro de pontos de referência do lactato. E outra medida relacionada à distância são os índices de distância. Pessoal, deixa eu só ver uma coisinha aqui, se eu estou no caminho certo. Tenho que ver se a minha gravação está dando certo. Quando eu ver, eu estou falando sozinho aqui, né? Então, assim, qual é que é a ideia desse índice, né? É você trabalhar o trabalho pelo repouso. Aqui eles sugerem um estudo que bota assim, ó, na verdade não é repouso, é de baixa intensidade. De 0 a 7 seria o rest, né, repouso ou baixa intensidade, e acima de 7 km por hora seria uma unidade de trabalho. Então faria uma proporção de um para o outro, né, para ver o quanto o jogo foi intenso. Se num jogo a proporção de descanso foi menor que de trabalho, esse índice vai ser alterado. Então também me parece uma medida bem interessante. Outra coisa muito utilizada cada vez mais, né, nas equipes profissionais é a utilização de acelerações e desacelerações por meio de uso de equipamentos GPS. Né? A gente volta e meia ver o jogador quando tira a camiseta, né, com um topzinho, meio que é um coletezinho que tem o equipamento acoplado, né, para poder medir essas alterações da velocidade, né, no caso, acelerações e desacelerações. Né? Então, como é que tem? Bem, uma das formas é o total de acelerações e desacelerações, né, uma medida mais bruta. Ainda da mesma forma como a distância, né, aqui ter acelerações e a distância por zona conforme as acelerações e desacelerações. Então, por exemplo, aqui tem um autor que dividiu em 4 zonas. A zona 1 seria uma desaceleração de menos 5 a menos 20 metros por segundo. A zona 2, uma desaceleração de menos 4 até menos 5. E assim você vai tendo várias zonas de aceleração ou desacelerações. Outra forma é a medida de frequência de esforços, né? Quantos esforços o cara teve, quantas vezes ele acelerou, quantas vezes ele desacelerou, também, né? E aí criando uma escala para isso. Outra forma é um índice, né? Antes a gente falou do índice de trabalho e recuperação, aqui nós vamos ter um índice de acelerações por desacelerações, né? Que também é uma possibilidade. Também a carga de trabalho, que ele é baseado nos dados de aceleração, né, onde você soma todas as acelerações antero-posterior, médio-laterais, verticais, né, superior e inferior. Então, você soma todas essas alterações e para criar uma carga de trabalho. Ainda um índice de esforço, também baseado nessa soma de velocidades, tá? Outro índice muito interessante que eu não conhecia, por exemplo, é um índice de impacto. Então, eles consideram, sempre que você tem uma aceleração acima de 2G, considera isso como um impacto. Né? Lembra que 1G é o teu próprio peso, né? Então 2G seria 2 vezes a tua massa corporal. Então, essas medidas elas podem ser feitas com o número total de impactos, ou o número de impactos por minuto, ou o número de impactos por porções do jogo,
né? Também o número de impactos conforme a zona do impacto, né? Impactos mais grandes, contar quantos impactos grandes, quantos impactos médios, quantos impactos pequenos houveram durante o jogo. Ainda uma carga de estresse dinâmico, que também tem a ver com o total de impactos, somando todos os que aconteceram durante uma partida. Carga total também tem a ver com as forças que o jogador sofreu no período do jogo. E ainda a potência metabólica, que a partir dos resultados das acelerações e acelerações, se faz uma estimativa de gasto calórico dessa atividade, né? E ela também pode ser usada como média, né? Uma média de gasto energético por segundo, por minuto, por quilo de peso corporal, mais ou menos que nem o VO2 máximo, né? Mas aqui pensando em potência por quilo, por exemplo, tá? Também as distâncias em cada zona, né? O quanto de gasto energético eu tenho numa potência alta, numa potência baixa. E por último, né, eu acho que o mais comum, e todo mundo deve, quem trabalha com futebol deve ir por aí, é monitorar a frequência de jogos, a duração de cada jogo, quanto cada um jogou, o tempo de jogo, o tempo de treino, né, número de sessões, coisas simples são feitas. Bem, essas são todos os modelos apresentados pelos autores. Aí na discussão ele traz alguns pontos interessantes e no fim ele sugere algumas coisas. Vamos lá então. Primeiro, né, mostrando que existe um monte de coisa aí e que a gente tem que começar a pensar em usar algumas ferramentas, nem todas são conclusivas, né? A grande maioria sim, métodos validados, mas ainda a aplicação prática disso ainda carece um pouco mais de estudo, né? Sabendo que a tecnologia está aí para ajudar, né? E com certeza vai fazer uma transformação em termos de preparação física e nível de jogador. Uma das coisas mais utilizadas aqui que o autor traz são as distâncias, os questionários e a percepção de esforço, acelerações e desacelerações e frequência cardíaca. Então, esses são os 4 pontos que ele traz como mais utilizados na literatura. Mais utilizado não quer dizer que seja melhor, né, gente? Mas é um caminho, né? Eu acho que quando mais gente usando, quer dizer que alguma coisa está dando certo, né? E aí a importância que ele traz é, às vezes, simplificar algumas informações no sentido de ter essa carga muito clara de como fazer o uso dela nos treinamentos. Ainda é importante pensar nessa utilização nas sessões, de uma sessão para outra. Identifiquei um treino muito mais intenso, quem sabe no próximo treino tentar mudar essa carga, né? Tentando organizar os microciclos, né? Conforme se pretende durante uma temporada, pensando em respeitar a posição dos jogadores, né? Cada jogador tendo o seu comportamento, né? Dados individualizados, uma coisa que é difícil, né? A nível de esporte coletivo, se preocupar às vezes com a individualidade, né? Isso é um dilema que se tem. E aí ele, no fim, ele traz algumas recomendações que eu achei bem audaz, mas eu achei interessante, né? Que os autores, né, e longe de eu questionar se é uma recomendação válida ou não, você que trabalha aí com futebol, com certeza terá muito mais respaldo para me ajudar a dizer sim ou não, mas assim ele traz algumas questões de pontuação, né, para evitar muitas interpretações diferentes. Primeiro ele diz assim, que o termo, ele sugere que se use o termo carga de treinamento, quando a gente está se referindo ao que foi treinado, e carga de jogo, né, quando a gente se refere ao jogo específico. E a soma dos dois seria uma carga de trabalho, né? Então, treinamento e jogo e carga de trabalho como um todo, né? O workload como um todo para identificar o que é cada coisa. Outra coisa, sugere que se use metros por segundo como medida de distância, né? De preferência por zonas, e metros por segundo ao quadrado quando utilizado acelerações e desacelerações. Ainda a definição de intensidade, ele sugere a utilização da frequência cardíaca abaixo de 60%, né, sendo uma intensidade, como ele coloca aqui, muito leve, né, baixa, uma intensidade de 60 a 74,9%, uma intensidade de 75 a 89,9 e 90 ou mais pela frequência cardíaca, sendo uma intensidade leve, moderada, alta e máxima. Então, a máxima acima de 90%. Ok?
Ele ainda propõe alguns parâmetros de velocidade, né? E ele sugere que se use as velocidades. Eu calculei aqui em quilômetros por hora, só para você ter uma ideia, mas ele usa assim, velocidades de caminhada seriam de 0 até 2 metros por segundo, de trote de 2 a 3, de corrida de 3 a 4 metros por segundo, corrida em alta velocidade de 4 a 5,5, muita alta velocidade de 5,5 a 7 metros por segundo, e uma velocidade de sprint seria uma velocidade acima de 7, em torno de 25 km por hora. Então, é uma sugestão, né? Quem sabe alguns possam seguir essa sugestão, já pensando em direcionar as suas... em termos de limitação, ele traz como limitação o fato de ter apenas jogadores de elite no futebol e adultos, né, do sexo masculino, e a interpretação para outros grupos tem que ser feita com cautela. E, a partir daí, né, tendo essas informações, ele permite você criar a periodização conforme você achar mais adequado. Certo, gente? Então, vamos lá. Esse aí foi o artigo que eu trouxe para vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa fazer uso. Como eu falei, eu acredito que não só no futebol, mas também em outras modalidades possam ser utilizadas, modalidades coletivas, algo similar, quem sabe adaptado. Claro que o ideal é sempre você procurar, mas certamente frequência cardíaca, percepção de esforço, esses inventários, questionários, muito questionário bacana de se utilizar para monitorar um longo prazo, né? Essas ferramentas tecnológicas fazem parte cada vez mais do processo aí. Certo, gente? Então, só peço aí mais uma vez, quem não se inscreveu, se inscreve no canal, curte aí. Obrigado para quem está dando uma força aí. Estamos trabalhando forte aí, tentando trazer coisa nova. E prepare aí que vai vir material muito bacana aí. Certo, gente? Então é isso. Um abraço e até uma próxima. Valeu!